Então, essa atividade era revisando operações básicas, tá certo? Operações aritméticas básicas. A primeira diz assim, ó. Na fazenda Morro Alto são produzidas laranjas. Assim que começou o período da colheita, uma grande produção já foi contabilizada. Aí diz assim, a tabela abaixo mostra a produção nos 3 primeiros dias. Aí ele traz aqui os dias de colheita, né, que no caso aqui foi segunda, terça e quarta-feira, e ele traz aqui a produção de laranjas. Na segunda-feira foram produzidas 3.265 laranjas, na terça-feira foram produzidas 4.127 laranjas, e na quarta-feira 2.987. Na letra A, ele pergunta qual foi a produção total dos 3 primeiros dias. Como é que a gente faz para achar essa produção total desses 3 primeiros dias? Como é que a gente faz para achar? Só somar. Só somar, né? Então, vamos somar. 3.265, 4.127, 2.987. Vamos somar aqui. Vamos lá. Deixa eu só baixar aqui. 5 mais 7, quanto é? 5 mais 7? 12. 12 mais 7? 19. 19, né? Vai. 1 mais 6? 7. 7 mais 2? 9. 9 mais 8? 16. Não. 9 mais 8? 17. 17, vai. 1 mais 2? 3. 3 mais 1? 4. 4 mais 9? 12. Não. 4 mais 9? 13. 13, vai. 1 mais 3? 4. 4 mais 4? 8. 8 mais 2? 10. 10. Vamos tirar a prova para ver se está certo. Como é que eu tiro a prova na operação de adição? A gente vai tirar os 9 foras das parcelas e colocar aqui o resultado dos 9 foras, tirar o resultado dos 9 foras do resultado, né? Do resultado aqui e ver se dá igual. Se tiver igual, é porque a conta está certa. Como é esse processo de tirar 9 foras? A gente vai contando os números e quando der 9, a gente para de contar e segue. Por exemplo, aqui a gente vai contar 3 mais 2. 3 mais 2. 5, né? 3 mais 2, 5. 5 mais 6. 5 mais 6 dá 11. Quando der um número acima de 9, no caso aqui deu 11, aí você soma 1 mais 1. Você soma o 11, no caso. O 11 é 1 e 1. Então, você soma os números que estão no meio. No caso aqui, 11. Aí você soma 1 mais 1, que dá 2. Por exemplo, se aqui tivesse dado 15, aí você somaria 1 mais 5, que daria 6. Então, vamos aqui, ó. 3 mais 2, 5. 5 mais 6, 11. 11, 9 fora, 2. 2 mais 5, 7. 7 mais 7, 14. 14, 9 fora, 5. 5 mais 2. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 4, 12. 12 nós fora, 3, né? 12 nós fora, 3, né? Porque 1 mais 2 é 3. Aí 3 mais 2, 5. 5, aí você não conta com 9, você já pulou por 8. 5 mais 8, 13. 3 nós fora, 4. E 4 mais 7, 11. E 11 nós fora, 2. Então, aqui deu 2. Aí você vai e tira os nós foras do resultado aqui, no caso. 1 mais 3, ó, você não conta com 0. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 7, 11. 11 nós fora, 2. O 9 você não conta, então aqui deu 2. Então, essa conta, porque deu 2, né? Então, deu 2 e 2, então a conta está certa. Deu isso no de vocês, 10.379. Sim. Aí, ele pergunta na letra B, de quanto foi a queda na produção entre o dia maior e
e menor da produção. Aí vamos lá. Dentre a segunda, terça e quarta-feira, olhando aqui a produção que a gente teve, da segunda, terça e quarta-feira, qual foi o dia que teve a maior produção? Qual foi o dia que produziu mais laranja? Olhando aqui para a produção, aqui, ó, na produção das laranjas. Qual foi o dia que foi mais produtivo? O dia que teve maior produção de laranjas? Foi em que dia? Terça. Terça. Foi terça, né? E qual foi o dia que foi menos produtivo? Quarta. Quarta, né? Então ele quer saber exatamente quanto foi essa queda da produção entre o maior e o menor. Então a gente vai fazer uma subtração aqui, ó. A gente vai pegar o maior dia, que foi 4.127, e a gente vai pegar o maior dia, que foi 4.000, né? 4.127, e o menor dia, que foi 2.987. E a gente vai subtrair para saber exatamente qual foi a queda, qual foi a diferença, né, entre o dia que teve a maior produção e o dia que teve menos. Então, vamos lá, fazendo aqui a subtração. 7 para 7. Quanto é 7 para chegar em 7? Falta quantos? Nada. Nada, né? Aqui, o 8 é maior do que o 2. Ó, veja que o número que está no subtraindo é menor do que o que está no minuendo, né? Então, como o número que está embaixo é maior do que o número que está em cima, a gente acrescenta uma dezena aqui. Então, aqui vai ser 12. Em vez de 2, vai ser 12. 8 para chegar em 12, falta quanto? 8 para chegar em 4. Então, esse 1 aqui, ó, que estava aqui no 12, sobe para aqui, ó. Então, aqui eu vou somar esse 1 com esse 9 aqui. Vai ficar, no caso, 10. Então, mais 9, 10. 10. E esse 1 aqui, em vez desse 1, vai ser 11. 10 para chegar em 11, falta quanto? 1. E aí, esse 1 daqui do 11 vem para cá. E eu vou somar com 2. 1 mais 2. 3. 3 para chegar em 4. Então, a gente vai tirar a prova só para saber se está certo. Como é que eu tiro a prova dos 9 na conta de subtração? Ó, aqui a gente tem esses números que ficam aqui em cima, a gente chama de minuendo. Minuendo. Esse daqui que fica embaixo chama subtraindo. E esse daqui a gente chama de diferença. Então, como é que a gente faz? A gente tira os nossos horas do minuendo e coloca aqui. Depois a gente vai tirar os nossos foras entre o subtraindo e a diferença e ver, né, se os valores vão bater. Se bater é porque a conta está certa. Então, vamos lá. 4 mais 1. 4 mais 5. 5 mais 2. 5 mais 2. 7. 7 mais 7. 14. 14 nós fora. 14 noves fora. 5. 5. A gente coloca o 5 aqui. Agora vamos tirar os nossos fora do subtraindo da diferença. 2 mais 8. 10. 10 noves fora. 1. 1 mais 7. 8. 8 mais 1. 9. Nós fora. Nada. Nada, né? 1 mais 4. 5. Então, deu igual, é porque a conta está certa. Então, qual o resultado aqui? No caso, 1.140. Foi a diferença, né, entre a produção, né? A queda entre o maior e o menor dia de produção. Então, vocês conseguiram chegar a esse resultado da letra B? Sim. Essa atividade eu não tinha, não. Não? Vocês querem um tempo para copiar? Então, a segunda diz assim: Elise está à procura de uma televisão para colocar em sua sala. Ela viu um anúncio de um modelo novo com as opções de pagamento à vista e a prazo.
Aí aqui tá as opções. Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem verem melhor. À vista, essa televisão ele custa. Pronto, depois eu posso passar. Depois eu passo isso aí para vocês. À vista, a televisão custa R$ 1.350 à vista. Então, vou colocar aqui. Espera aí que o negócio aqui desconecta. Então, à vista, a televisão custa R$ 1.350. E a prazo, são 12 vezes de R$ 138. Aí ela quer saber assim, quanto Elisa pagará a mais se optar pelo pagamento a prazo. Ela quer saber quanto é que ela vai pagar a mais quanto é que ela vai pagar a mais se ela pagar a prestação, né, a prazo. Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui para saber? Como é que vocês resolveriam essa questão? Eu coloquei primeiro Multiplica, né, o valor a prazo e depois diminui. e depois diminui com a vista. Então, vamos lá. Vamos multiplicando primeiro. 138 por 12. 2 vezes 8. 2 vezes 8. 2 vezes 8. 16. 2 vezes 3. 6. E 7, né? 2 vezes 1. 2 vezes 1. 2. 2. Mais. Agora 1 vezes 8. 8. 1 vezes 3. 3. 1 vezes 1. 1. Agora somando. 6 é 6, 7 mais 8. 7 mais 8. 15. 15. 1 mais 2. 3. 3 mais 3. 6. 6. E 1 é 1. Vamos só tirar a prova para saber se está certo. Como é que a gente tira a prova da multiplicação? É assim, ó, quando os números estão compostos, no caso aqui, ó, é 12, a gente faz o seguinte, a gente soma o 1 mais o 2. No caso, 1 mais 2 é 3. Então, coloco 3 aqui. E aí eu tiro os 9 foras do multiplicante aqui. No caso, tiro os 9 foras. 1 mais 3. 1 mais 3 é quanto? 1 mais 3. 4. 4 mais 8. 12. 12 nós fora. 3. 3. 3, aí eu multiplico. Ó, tiro os 9 foras, aí eu multiplico. 3 vezes 3. 9. 9 nós fora. 0. Nada. Né? Aí aqui também tem que estar nada para estar certo. Então vamos lá. 1 mais 6. 7. 7 mais 5. 12. 12 nós fora. 3. 3 mais 6. 9. Nós fora. Nada. Então tá certo, tá conta. Então vamos lá. Agora é só a gente subtrair, né? No caso, 1.656 por 1.350. Aí vamos subtrair. 0 para chegar em 6. 0. 4. Não, 0, eu tenho R$0. Para chegar em 6, falta quanto? 6. 6, né? 5 para chegar em 5. 0. Nada. Nada, né? 3 para chegar em 6. 3. 1 para chegar em 1. Nada. Nada. Então aqui deu R$306, né? Então ela quer saber quanto a Elisa pagará a mais se optar pelo pagamento a prazo. A resposta seria R$306. Vamos só tirar a prova para saber se está certo? Vamos lá. 1 mais 6. 7. 7 mais 5. 7 mais 5. 2. Nossa hora. 3. 3 mais 6. 9. Nossa hora. Nada. Nada. Aí vamos aqui. 6 mais 3. 9. Nossa hora. Nada. 1 mais 3.
4, 4 mais 5. 9, Nossa hora. nada. Então tá certo. Então é R$ 306, né? Que no caso é quanto que ela vai pagar pelo pagamento a prazo. A terceira diz o seguinte: em um projeto para a construção de um cinema, os arquitetos estão avaliando a relação entre a quantidade de fileiras e a quantidade de cadeiras em cada fileira. O projeto inicial prevê uma sala para 304 pessoas. No caso de utilizarem 19 fileiras, o número de cadeiras por fileira será de quantas? Então, vamos só entender a questão. Eles estão criando um cinema, vamos dizer que aqui seja a sala do cinema. Essa sala, ela comporta 304 pessoas. E aí, eles estão fazendo 19 fileiras, ó, que é a primeira fileira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até a 19. E aí, ele quer saber exatamente quantas cadeiras vai ter em cada fileira. No caso aqui, para a gente saber que operação, que conta a gente vai fazer para achar o total de fileiras? Dividir. Dividir, no caso, né? 304 por 19. 19. Então, vamos lá. Divisão por duas casas. E aí, como é que eu faço essa conta? Vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, 19 por 30, né? Vamos pegar 19 por 30. Vamos lá. 2 vezes 19 já vai dar um número superior a 30, né? Assim, então, quanto é que dá aqui? Vamos lá. Vai caber 1, né? Vamos lá. 1 vezes 19, quanto é? 1 vezes 19 dá quanto? 19. 19, né? Então, 1 vezes 19 é 19. Aí vamos subtrair. 30 menos 19. 19, vamos lá. 11. 11, né? Baixo 4. Agora vamos lá. Qual o número que eu multiplico com 19 que dá próximo a 104? Aqui eu acho que vai caber, vamos tentar aqui um 9. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, fazer aqui a conta. 19 vezes 9. Vamos ver quanto é que dá. Que vai dar o que hoje, tá? Não, aqui não vai dar. Um 6. 6, né? Fácil. Então vamos tentar o 6. Vou fazer aqui. 19 vezes 6. Quanto é que dá? 6 vezes 9. Vai dar 6. 6 vezes 9. 6 vezes 9. Quanto é? 54. Isso. Assim. 6 vezes 1. 6. Mais 5. Mais 5. 6 mais 5. 11. Então, 6 vezes 19 dá 114. E 114 menos 114 vai dar 0. Então, no caso aqui, vai dar 16. Então, aqui a resposta é 16 fileiras. Essa é a resposta. Aí vamos aqui para a quarta. A quarta diz o seguinte: em uma gincana de férias, 75 crianças se inscreveram para participar das atividades de recreação. 75 crianças, de modo a organizarem os jogos e atividades. Eles verificaram a faixa etária dos inscritos e constataram que 2/5 das crianças têm mais de 12 anos. Quantos participantes têm menos de 12 anos? Então, como é que a gente faz essa questão? Como é que, se 2/5 das crianças tinham mais de 12 anos, aí como é que eu faço? Ele quer saber quantos tem menos de 12. Como é que vocês fariam essa questão? E aí? Divide o número. No caso aqui, a gente vai calcular quanto é 2/5 de 75. Quando a gente calcular, é só subtrair de 75, a gente vai ter quantos tem menos de 12. Ó, ele diz assim, ó, que 2/5 tem mais de 12. Então,
mais de 12 anos. Mais de 12 anos são 2/5 de 75. 2/5 de 75. 2/5 de 75. Quanto é 2/5 de 75? Então, como é que a gente faz isso? Ó? A gente pode ou multiplicar, né? Multiplicar o 2,75, 2 vezes 75, e depois dividir pelo 5. Então, vamos fazer isso daqui. Quanto é 2 vezes 75? A gente vai multiplicar aqui. 75 vezes 2. 2 vezes 5. 2 vezes 5. 10, 10. 2 vezes 7. 14, 15. Então, deu 150, né? 150 e agora, né? Dividido por 5. Aí, vamos lá. 150 dividido por 5. 15 por 5 dá quanto aqui? Qual o número que eu multiplico com 5 que dá próximo a 15? 3, 3 vezes 5. 15. Para 15, nada, né? Então, baixa o 0. 0 por 5, né? Vai dar o 0. 5 vezes 0, 0. Para 0, nada. Então, aqui vai dar 30. Então, esses são os participantes com mais de 12 anos. No caso, 30 crianças têm mais de 12 anos. Só que essa não é a resposta. Ele quer saber quantos são menores que 12 anos. No caso aqui, vai ser 75 menores de 12 anos. No caso aqui, os menores vão ser quem? Vão ser os 75 menos 30. Quanto é 75 menos 30? 45. 45 crianças. Então, essa é a resposta, 45. Vocês conseguiram resolver? Chegar nesse resultado? Uhum. A quinta. A quinta diz o seguinte: Carlos, Roberto e Maurício são irmãos. Eles decidiram limpar e cortar a grama de um campinho de futebol que fica ao lado da casa deles para poderem brincar durante as férias. Até agora, Carlos e Roberto já limparam cada um uma parte. Carlos, que é o caçula, limpou 1/5 do campo. Roberto limpou 2/4 do campo. E ele pergunta qual dos irmãos irá limpar parte maior do campo. E aí, qual dos dois limpou a maior parte do campo? Só a gente saber, né? Qual é a maior porcentagem, quem é maior. 1/5 ou 2/4? Ó, 1/5. 1/5. Vamos lá. 1/5 é a mesma coisa que o quê? Se a gente for dividir aqui, ó. 1/5. 1 dividido por 5. Vamos lá. Aqui, ó. Dá 0, né? Porque o 1 é maior que o 5. Então, aqui dá 0. Coloca a vírgula e acrescenta um 0 aqui. 10 dividido por 5 aqui. Dá quanto? 2. 2, né? 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Então, aqui dá 0,2. Ou se a gente multiplicar isso aqui por 100, ou se a gente multiplicar 0,2 por 100, né? Pegar 0,2 vezes 100, vai dar 20%. Então, 1,5 é igual a 20%. E 2/4? 2/4 é a mesma coisa. Aqui eu posso simplificar por 2, tanto em cima como embaixo. 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, dá meio. Meio é a mesma coisa que 50%. Mas vamos dividir aqui, ó, 1 por 2. Colocando aqui, ó, 0 e acrescento um 0, né? Acrescento um 0 aqui. 10 dividido por 2. 5, 5, né? 2 vezes 5 dá 10. Para 10, nada. Então, aqui dá 0,5 ou, né? 0,5 vezes 100 é a mesma coisa que 50%. Aí eu pergunto a vocês, qual porcentagem é maior? 50% ou 20%?
quem é maior? 50% ou 20%? 50. 50%. 50%. Então, quem limpou mais o campo? Foi Roberto ou foi Carlos? Roberto. Roberto, né? Então, qual dos irmãos irá limpar uma parte do campo? No caso, Roberto. Roberto irá limpar metade do campo, né? Metade do campo ou 50% do campo, né? Aí vamos para a sexta. A loja Preço Bom está vendendo um conjunto com 5 camisas por um preço promocional. Cada unidade sai por R$ 31,45 e o conjunto das 5 camisas sai pelo preço de 4. Se optar pelo conjunto, o cliente pode dividir o valor em 3 vezes sem juros. De quanto será o preço da parcela? Então, ele está vendendo um conjunto com 5 camisas. Esse conjunto contém 5 camisas, sendo que cada unidade sai por R$ 31,45. E o conjunto das 5 camisas sai pelo preço de 4. Se optar pelo conjunto, né, o cliente pode dividir o valor em 3 vezes sem juros. Quanto será o preço da parcela? E aí, como é que vocês fizeram essa sexta? Eu multipliquei. Multiplicou o quê? Multiplicou o quê? 31,45 vezes 3. Vezes 3. Sim. Mas se o conjunto tem 5, por que tu multiplicou por 3? Eu fiz com 4 camisas, eu acho que eu vi errado. Vamos pensar. Ó, o conjunto tem 5 camisas, né? Cada unidade de camisa sai por R$ 31,45. O conjunto de 5 camisas sai pelo preço de 4. Então, ó, o preço de cada camisa custa R$ 31,45. Aí ele diz assim, o conjunto de 5 sai pelo preço de 4. Então, vamos lá. Então, vamos calcular quanto é que sai esse conjunto aqui, ó. O conjunto, que seria de 5, né? De 5 camisas. Só que o conjunto de 5 camisas, no caso, ele vale pelo você leva 5, mas você só paga 4. No caso aqui, você vai multiplicar, que é 4 vezes o 31,45. Então, vamos calcular aqui quanto é que sairia esse conjunto de 5 camisas, mas nesse caso aqui, você não vai pagar a 5. Você só vai pagar 4, ó, porque ele diz aqui, ó, que o conjunto das 5 sai pelo preço de 4. Então, vamos aqui calcular quanto equivale esse conjunto de 5 camisas, né? Que, no caso, você só vai pagar 4. Então, você multiplica por 4. Ó. 31,45 vezes 4. Vamos lá. 4 vezes 5. 20. 20. 0 leva o 2. 4 vezes 4. 16. 16. 16 mais 2. 18. 18. 18. 4 vezes 1. 4. 4 mais 1. 5. 5. 4 vezes 3. 12. 12. Aí eu pergunto a vocês, quantas casas tem depois da vírgula aqui? 2. 2, né? Então, você vem 1, 2. Então, o conjunto das 5 camisas dá R$ 125,80. Aí ele pergunta assim, ó, se eu optar pelo conjunto, no caso, o conjunto de 5 camisas que eu paguei por 4,
o cliente pode dividir o valor em 3 vezes sem juros. Então, esse valor aqui, ó, de R$ 125,80, eu ainda posso dividir por 3 vezes. Então, qual o preço da parcela? Então, aqui, ó, a gente ainda vai ter que dividir isso aqui por 3, ó. Dividir esse valor aqui, ó, por 3. Vamos dividir isso aqui, ó. Se eu colocar aqui, 125,80 por 3. E aí, como é que a gente divide? Então, a primeira coisa é eliminar o zero, né? Eliminar a vírgula. Então, a gente vai deslocar a vírgula aqui 2 casas, vai acrescentar 2 zeros aqui. Então, vai ficar 125,80 dividido por 300. Como aqui tem um zero, eu posso cortar esse zero com esse zero. Vai ficar 125,8 por 30. Pronto. Aí aqui eu posso dividir. No caso aqui, a gente vai pegar 12 por 3 e 5 por 0. Na tabuada de 3, o número que eu multiplico com 3 que dá próximo a 12. A tabuada de 3, o número que eu multiplico com 3 que dá próximo a 12. 4. 4, né? Aí vamos lá. 4 vezes 0. 4. 4. 4 para chegar em 5. Aliás, 4 vezes 0. 4 vezes 0 é quanto? 4 vezes 0, né? 0 para chegar em 5. 5, né? Aí vamos lá. 4 vezes 3. 12. Para 12. 12 para chegar em 12, falta quanto? Nada. Nada. Né? Baixo o 8. Aí vamos lá. 58. Na tabuada de 3, o número que eu multiplico com 3 que chega próximo a 5. O 1, né? 1 vezes 0. 0. 0. 0 para chegar em 8. 8. 1 vezes 3. 1 vezes 3. 3. 3 para chegar em 5. 2. Então, aqui dá 28, né? Então, 28 é menor do que 30. Então, para a gente continuar, a gente coloca uma vírgula, né, aqui e acrescenta um 0. Então, vamos lá. Na tabuada de 3, um número que eu multiplico com 3, que dá próximo a 28. 9. 9, né? 9 vezes 0. 0. Para 0, nada, né? 9 vezes 3. 9 vezes 3. 9 vezes 3. 3 vezes 9. 27. Para 28. Então, aqui dá 10, né? Se eu quiser continuar, só acrescento um 0. Então, vamos aqui. Agora vai ficar 10 por 3. Na tabuada de 3, o número que eu multiplico com 3, que dá próximo a 10. 3. Quanto? 3. 3, né? 3 vezes 0. 0. Para 0, nada, né? 3 vezes 3. 4. 9. 9. 9 para chegar em 10. 1. Né? Então, aqui vai dar uma dízima periódica, né? Vai dar, se eu continuasse aqui, ia dar 41,93, 93 e enfim, né? Sem fim. Então, aqui a resposta aqui seria 41,93, que é o que ele pergunta, né? De quanto seria a parcela? Então, a parcela aqui seria de R$ 41,93. Vamos só responder aqui a última questão, aí eu libero vocês. Duas empreiteiras farão... Eu não copiei. Copiaram, não? Deixa só... Pronto. Já Deixa eu dar um tempo aí para vocês copiarem. Que diz o seguinte, duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e outra 81 quilômetros restantes, qual a extensão dessa estrada? E aí, vocês fizeram?
Ó, duas Mas empreiteiras. ali não. Ó, vamos supor que esse daqui seja a estrada. 2/5 da estrada é quanto? Vamos dizer, ó, que aqui seja x. Ó. Toda a estrada equivale a x. Aí, ó, a empreiteira A, eu vou chamar empreiteira A, ela pavimentou 2/5 da estrada, ou seja, ela pavimentou 2/5 de x. E a empreiteira B, empreiteira B, ele pavimentou o restante. Ou seja, ela pavimentou ó, os 81 restantes. Mas como é que eu coloco esses 81? Vamos pensar. Ó, aqui é toda a estrada que é x. Então, ó, a empreiteira A, ela seria os 2/5 de x mais os 81 restantes, né? Os 81 quilômetros restantes. Então, que valeria x, né? 81 restantes. E ele quer saber exatamente qual a extensão dessa estrada, ou seja, quanto equivale o x, né? Que é exatamente a extensão da estrada. Então, ó, x, aqui, ó, que esse valor aqui, é a mesma coisa que o 2/5 de x mais os 81 quilômetros que estão restantes, né? Os 81 quilômetros restantes. E aí, como é que a gente vai fazer, né? A gente chega numa equação. Quando a gente chega numa equação dessa, qual a primeira coisa a fazer, né? Qual a primeira coisa a fazer numa equação? É você separar letras e números de um membro e deixar números só e números separados só do outro membro. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse 2/5 de x e vai passar para o primeiro membro. Ele está positivo, então ele vai vir negativo. Então, vai ficar x menos 2/5 de x. E o 81 vai ficar sozinho aqui. E aqui, ó, aqui a gente vai fazer no caso, vamos colocar o x em evidência, né? Colocar o x em evidência para ficar mais fácil, né? No caso aqui vai ficar com, ó, x dividido, aí você vai dividir x dividido por x, quanto é que dá? X, um número dividido por ele mesmo, dá quanto? Se eu pego, por exemplo, 4 dividido por 4 dá 1, né? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, menos. Aí aqui, ó, 2/5 de x dividido por x vai dar só o 2/5. Igual a 81. Aí aqui eu preciso fazer essa subtração de fração. Então, vai ficar x. Então, aqui vai ficar com. Aqui, o mínimo de 5 e 1 é o 5. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir com o denominador e multiplicar com o numerador. 5 dividido por 1 é 5, né? 5 dividido por 1 é 5. E 5 vezes 1 é 5, menos 5 dividido por 5 é 1. E 1 vezes 2 é 2. Igual a 81. Aí aqui vai ficar o seguinte, 5 menos 2 é 3. 3/5 igual a 81. Então, aqui vai ficar 3/5 de x. Esse 3/5 eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 81 dividido por 3/5. Como é que eu faço essa divisão de fração aqui? Repito o numerador, né? Divisão de fração. Repito o numerador e multiplico pelo inverso da fração de baixo, né? Tá 3/5 vai ficar 5 sobre 3. E aí, vamos lá, né? 81 vezes 5. 5 vezes 1. 5 vezes 1.
5, né? 5 vezes 8. 5 vezes 8. 5 vezes 8. 40. 40. Então, vai ficar 405 dividido por 3. Vamos dividir. 405 por 3. Fica aqui 4 por 3. Número que eu multiplico com 3, que dá próximo a 4. 1 vezes 3. 3. Para 4. 1. Baixo 0. 10 por 3. O número que eu multiplico com 3, que dá próximo a 10. 3. 3. 3 vezes 3. 9. 9. Para 10. 1. Baixo 5. O número que eu multiplico com 3, que chega próximo a 15. 5. 3 vezes 5. 15. 15. Para 15, nada. Então, aqui dá 135. Então, essa x é igual a 135. Então, a extensão dessa estrada... Então, a extensão da estrada tem 135 quilômetros. Vocês querem printar?